Então, existe um conceito, Pitoli, que já tem muita gente se dando conta, né, que ganhou a alcunha de Teatro das Tesouras. O que é o Teatro das Tesouras? É um jogo de cena em que de um lado se apresenta um petista, do outro lado se apresenta um tucano. Eles fingem que se odeiam e que são, e às vezes podem até se odiar, mas que são muito distintos do ponto de vista de ideologia, visão de mundo, programa de governo, e aí acabam sendo rotulados então de esquerda e direita. E durante muitos anos, os verdadeiros direitistas, digamos assim, os liberais clássicos, os mais conservadores, eles votavam nos tucanos a muito contragosto, né? Eu brincava na época, toma um Plasil, toma um Engove e digita 45, né? Porque a alternativa era ainda pior. Era a turma do PT, era uma turma mais socialista, radical. Os tucanos eram mais apresentáveis, tinham alguma compreensão da importância do mercado, do capitalismo, mas em essência, nas agendas, por exemplo, de costumes, de valores, eles eram muito parecidos, né? Tinham lá a visão progressista de mundo deles e tudo. E tá tudo certo, existe na democracia plural um espaço para a social-democracia. Para o socialismo mesmo, para o comunismo, isso não devia existir numa democracia madura. Mas deve haver um espaço para a esquerda mais light, mais moderada, que é o PSDB e os tucanos em geral, né? Mas não, eles se apresentavam como de direita e eram chamados pelo PT de fascistas, ultradireita, ultraconservadores, exatamente como eles fazem hoje com bolsonaristas e tudo mais. O Pitoli chegaram a chamar o José Serra de fascista. O Serra era um cara socialista. Então, a direita permitida, de alguma forma, é a tentativa de voltar a esse estágio, em que não havia o despertar de boa parte da população brasileira, que finalmente se deu conta de que isso aí era um jogo de cena e que quer, de fato, alguém que represente as ideias mais conservadoras. Então a direita permitida é uma direita tucana que não é bem direita. É uma postura mais moderada, mais civilizada, comem com talher de prata, falam mais bonito, alguns estudaram em Sorbonne, mas, na essência, defendem ideias muito parecidas com o PT, e quando descem do muro, porque vivem em cima do muro, né, sempre o fazem do lado esquerdo e normalmente caindo no colo de um petista. Veja, eu vou dar um exemplo, eu até peço perdão aos nossos ilustres ouvintes, eu sei que ninguém merece, numa hora dessas aí, o dia começando para muita gente, o Batente, ouvir esse nome, né? Mas veja, o Felipe Neto lá, o que eu chamo de imitador de focas, né? Que foi assim que ele fez fama e fortuna, ele, numa entrevista com o Boulos, ele rotulou o Ricardo Nunes de reacionário de extrema-direita. Então, veja, Pitoli, sempre que a coisa afunila para uma espécie de petista ou psolista e um tucano, porque o Nunes pode ter lá um vice que é um cara sério, que é o Melo Araújo, que foi indicado pelo Bolsonaro, pode ter o apoio do Jair Bolsonaro, mas ninguém se engana, ele não é um cara de direita. Ele é um sujeito que, em todos os aspectos, tem um perfil tucano, né? Ele já está sendo chamado de reacionário de extrema-direita pela turma que defende o Boulos e o PT. Então, isso é uma estratégia, né? É uma tática que eles usam para demonizar o adversário e para ir sempre jogando, aí tem que mencionar um palavrão aqui, mas para quem estuda um pouquinho da filosofia política vai lembrar, vai saber, a janela de Overton, que de forma muito reduzida é o seguinte: bom, você tem essa disputa toda política, ideológica, e a estratégia da esquerda consiste em ir jogando o centro cada vez mais para a esquerda. Ou seja, aquilo que ontem era chamado de radical, extremista, comunista, hoje é o moderado da turma. Exemplo claro é o próprio Boulos, né? O Boulos era um invasor de propriedade lá com o MTST, o seu grupo criminoso jogava coquetel Molotov na Fiesp, ele botou um corte de terno melhorzinho, fala um pouco mais calmo hoje, e a turma da Globo já está tratando ele como uma esquerda ultramoderada. A nota que a turma da Globo dá para o debate é 3,6 de 5 para ele e 2,6 para o Nunes. Quer dizer, o Boulos é o candidato melhor, é o candidato mais moderado, com boas propostas. Olha que loucura, é um cara que ontem, se você falasse num bar, pô, o Boulos, todo mundo ia olhar pra você e falar, tá louco, cara? O cara é um invasor, um comunista, um radical. Então esse é o jogo deles, é ir jogando cada vez mais pra esquerda aquilo que é o vetor resultante desse embate de ideias.